Os dois irmãos participaram, vocês viram aí da boca do Eduardo Bolsonaro a fala provocativa que rendeu então o questionamento do ministro Alexandre de Moraes. Falando ainda sobre esse evento nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro falou sobre terras raras e minerais críticos. Isso fez um aceno aos Estados Unidos sobre um acordo comercial, o que causou uma polêmica e a revolta de integrantes do governo Lula. A gente confere os detalhes na reportagem de Pedro Areal. A matéria do portal Metrópolis mostra aqui integrantes do governo Lula que acabaram criticando as falas de Flávio Bolsonaro sobre esse assunto. Eu vou encontrar aqui quem foi que acabou falando sobre isso, mas a fala do próprio Eduardo é a seguinte: do Flávio Bolsonaro. O Brasil é a solução para que os Estados Unidos não dependam mais da China em terras raras e minerais críticos, disse o pré-candidato a presidente em evento no Texas. Para quem também está perdido, a questão das terras raras hoje para os Estados Unidos é muito importante. Ficar dependente da China é complicado e o Brasil hoje é o segundo país com a maior potência de terras raras no mundo. Então, primeiro vem China, depois vem Brasil com terras raras no mundo. Então, fazer essa parceria com o Brasil realmente seria muito interessante. Mas a forma como o Flávio falou parecia uma negociação. Olha, Estados Unidos, seria muito bacana você fazer uma parceria com o Brasil, porque você não fica dependente da China. Isso mostrou para alguns integrantes do governo brasileiro como se o Brasil estivesse vendendo as terras raras. E aí, alguns integrantes, obviamente, os da base do governo, se manifestaram. Então, os governistas criticaram, o primeiro deles foi Guilherme Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e ele disse o seguinte: Flávio Bolsonaro se comprometeu publicamente a entregar as terras raras e minerais críticos do Brasil e aos Estados Unidos se for eleito presidente. Este cidadão está oferecendo as riquezas e futuro do povo brasileiro a uma potência estrangeira em troca de apoio. Entenderam o que vai estar em jogo em outubro? E tem mais. Lindbergh Farias, deputado pelo PT, chamou Flávio de traidor da pátria. Ele disse o seguinte: ataca o presidente do seu país, acena para a entrega da Amazônia, trata minerais raros e riquezas naturais como ativos disponíveis aos estrangeiros e se comporta como operador de um projeto de submissão nacional na defesa dos interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Então, essa foi a fala de Lindbergh Farias. Daí, Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, também se manifestou. Criticou Flávio Bolsonaro, disse o seguinte: os vendilhões da pátria não tomam jeito. Flávio Bolsonaro e seu irmão Eduardo, foragido da justiça, estavam neste sábado nos Estados Unidos fazendo juras de subserviência a Donald Trump e espalhando mentiras sobre o Brasil. Eles nem conseguem disfarçar que seu projeto é entregar o país aos Estados Unidos. Então, tá aí, os principais defensores do PT e do governo do presidente Lula se manifestando e criticando a fala de Flávio Bolsonaro sobre as terras raras no Brasil e os minerais críticos, que realmente hoje em dia são muito importantes nas negociações entre os países. Para que servem as terras raras? Para que servem os minerais críticos, Felipe? É onde tem minerais importantes para ímãs, baterias de celulares, baterias de carro. Se eu estiver esquecendo de mais alguma coisa aí, me lembrem. Mas hoje em dia, no mundo elétrico, né, a gente está tentando sair de um mundo do petróleo e tentando sair de um mundo do carbono, indo para um mundo sem carbono, para um mundo elétrico. Mais importante que isso, não há. Então, tendo a segunda maior jazida, aí, a segunda maior fonte de minerais críticos e terras raras, o Brasil realmente se torna importante nessa negociação. Os governistas entenderam que o Brasil está se doando, que Flávio Bolsonaro está sendo subserviente aos Estados Unidos. Você entende dessa forma ou você entende uma forma de negociação política, Felipe? Bonilha, para mim, esse fato, esse discurso de Flávio Bolsonaro e a reação do governo mostra a falência do debate político no Brasil. Porque tanto o governo Lula não tem nenhum projeto de desenvolvimento do Brasil em aproveitar
a segunda maior jazidas, né, de terras raras do mundo, quanto o Flávio Bolsonaro não tem a mínima ideia do que são terras raras, né? O governo Lula, é bom lembrar, está há 4 anos nesse mandato aí no Brasil, né? E até agora, qual que é o projeto que eles têm para terras raras? Eles nem têm ainda nenhum tipo de política para tirar as terras raras das jazidas e aproveitar as terras raras, criando processo industrial no Brasil. Da mesma forma, né, o Flávio Bolsonaro dando a entender, né, que as terras raras pode ser a solução, né, dos Estados Unidos não depender da China, né, também mostra que ele tem um projeto para o Brasil e não tem a mínima ideia do que sejam as terras raras. Então, essa questão, ela diz claramente a falência do debate no Brasil, né? O Brasil tem que saber que projeto quer desenvolvimento, como que ele vai tirar as terras raras, né, do solo e vai aproveitar, né, esse material para se desenvolver, para enriquecer a população que vive na miséria, Neila. Esse é o grande problema, né? O Brasil, por exemplo, pega minérios de ferro, né, exporta para a China o minério de ferro, né, e importa da China trilhos de ferro, né, para fazer ferrovia no Brasil. Ou seja, vende barato minério de ferro e compra derivado do minério de ferro, né, com pouca tecnologia, muito mais caro, 10, 20 vezes mais caro do que o preço do minério de ferro. Será que isso que vamos fazer com o minério de ferro no Brasil? Desculpa, com as terras raras do Brasil, né? Mandar para fora sem nenhum tipo de beneficiamento, sem nenhum tipo de tecnologia, né? Perdendo todo o beneficiamento e toda a inteligência que pode vir por trás, né? Então nós temos que pensar qual o Brasil que nós queremos, o que a gente quer com as terras raras. E essa discussão, né? Essas narrativas, essas pós-verdades que tanto o bolsonarismo prega em relação a terras raras, quanto a Gleisi Hoffmann, o Boulos e Lindenberg Faria, né, quando coloca que querem vender terras raras, mostram que ninguém sabe o que fazer com terras raras e ninguém tem projeto para desenvolver o Brasil por meio das terras raras. Qual o problema de vir empresa dos Estados Unidos ou empresa de outros países e ficar no Brasil, gerar riqueza no Brasil, transferir tecnologia para o Brasil? Qual o problema de fazer isso? Nenhum problema. Agora, se mandar terras raras para os Estados Unidos sem nenhum tipo de beneficiamento e tirando a inteligência e tecnologia do Brasil e mandando para fora, isso é completamente equivocado e errado. Claro que é. Mas nós não temos, infelizmente, nenhum tipo de política industrial e não sabemos ainda o que vamos fazer com as terras raras e nem como vamos tirar as terras raras do solo do Brasil. Ou seja, o Brasil está cego neles, não tem projeto. E o debate, infelizmente, político no Brasil é completamente enviesado, míope e burro.